Nós entraremos agora a desenvolver os profetas maiores. Os profetas maiores nós temos o profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Cada um deles com um diferente foco profético e diferente tempo cronológico na história. Por exemplo, nós temos o profeta Isaías. O profeta Isaías também ele é chamado como o profeta messiânico, ou também, quando nós vamos falar sobre o livro do profeta Isaías, nós estaremos falando também sobre uma pequena Bíblia, já que toda a Bíblia ele é constituída por 66 livros, e o profeta Isaías ele é constituído por 66 capítulos. Assim como a Bíblia, nos primeiros ele vai começar contando um pouco da história, e depois vai entrar no fracasso de Israel, e no final ele vai enfocar a restauração de Israel, assim também o profeta Isaías. Ele vai falar um pouquinho sobre a história, sobre a decadência de Israel, e no final ele vai enfocar sobre a restauração de um futuro reino e um futuro rei, referindo-se ao Messias. Nós temos aí a pequena história de Isaías, que era um homem de sangue real. Isaías, ele profetizou no ano de mais ou menos 740 a.C., na qual surgiram 4 reis no tempo da sua profecia. Por exemplo, ele profetizou no tempo de o rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esses 4 reinos foram parte da história do Antigo Testamento, na qual Isaías desenvolveu seu ministério. Isaías foi um profeta que falou muito sobre o Santo de Israel, já que lá no capítulo 6, onde ele tem aquela experiência maravilhosa com o Senhor, e ele escuta, através dos seres angelicais, falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esta palavra fica gravada na mente do profeta Isaías, no qual, durante todo o seu ministério profético, a frase célebre de seu ministério foi: o Santo de Israel. Ele enfocou sempre Deus como um Deus santo, um Deus que estava além e muito mais além do que pensava o povo de Israel. Amados, Isaías alertou ao povo de Deus que estava por ser julgados. Ele profetizou, testemunhou da cidade que seria libertada por Assírias. Isaías viria um tempo em que Jerusalém teria que enfrentar dificuldades extremas por causa da desobediência. Isaías foi um profeta que, tanto no começo, no meio e no fim, sempre foi um profeta com muita coragem de enfatizar a mensagem que Deus tinha colocado no seu coração. Nos traz um grande exemplo em ser um homem de Deus e desenvolver seu trabalho profético sobre a face da terra. Por isso, é tão importante nos estudar Isaías, porque Isaías nos traz muitos ensinos. Há 3 partes, por exemplo, que podemos analisar no seu livro. A primeira parte, ele principia com o Senhor dando a razão do julgamento. A segunda, ele focaliza a intervenção do Senhor no livramento de Israel. E a terceira parte, ele termina com as palavras: mas os ímpios não têm paz com o Senhor, enfatizando de que Deus vai restaurar o povo de Israel e vai julgar as nações ímpias, na qual, ao mesmo tempo que Deus usou para julgar Israel, serão julgados pelo Senhor. Temos também o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. Ele chorava muito pelas causas do povo de Israel. Ele continuou até o exílio. Jeremias já tem uma parte de outra história de Israel. Jeremias, ele profetizou antes e durante o exílio de Israel. Quando Israel foi cautivo à Babilônia, Jeremias estava lá. Jeremias foi um profeta que também ele lutou muito contra as falsas profecias. A batalha de Jeremias foi contra os falsos profetas.
Uma coisa era aquilo que Deus falava através de Jeremias, e outra era aquilo que os falsos profetas traziam e apresentavam a ouvidos do povo de Israel. E aí estava a grande batalha em que o povo tinha que acreditar ou na falsa profecia, ou naquilo que vinha por parte de Deus através da vida de Jeremias. Por isso, Jeremias teve que pagar um preço muito alto com referente a seu ministério. Jeremias não era poderoso, como nós podemos dizer, como um profeta Elias, nem eloquente como Isaías, nem místico como Ezequiel, mas era um tímido, achado, conciso na sua incapacidade, anelado por uma simpatia de amor, que jamais se conheceria dentro da vida da profecia. Jeremias, ele somente era um homem de coração boníssimo. Ele poderia transmitir com poder a mensagem que Deus colocava no seu coração, tanto que ele estava disposto a pagar qualquer preço, sabendo que aquilo que ele estava falando vinha de parte de Deus. Jeremias acusou ao povo de Judá por ter desobedecido às ordens de Deus. Jeremias profetizou de que seriam cativos. Jeremias profetizou de que eles voltariam do cativério. Deus usou Jeremias em todas essas áreas para estabelecer os projetos e os propósitos que Deus tinha para com o povo de Israel. Lembro-me agora de que quando os falsos profetas chegavam para o povo de Israel, dizendo de que por muito pouco tempo eles ficariam no cativério e já voltariam para Jerusalém, quando Deus dava uma mensagem para Jeremias dizendo: fala para o povo que eles plantem, que eles comprem terrenos, que eles se casem, que eles tenham filhos, que eles criem uma família, porque 70 anos eles ficariam no cativério. Aí nós podemos ver quanto preço pagava Jeremias pela mensagem que vinha de parte de Deus. Nós temos também o profeta Ezequiel. Ezequiel já foi um profeta onde Deus levantou no meio do exílio. Ezequiel já foi um homem que foi cativo juntamente com o povo de Israel. Foi muito contemporâneo de Daniel e seus companheiros. Ezequiel, ele foi cativo durante a segunda viagem de pessoas que levaram para a Babilônia. Ezequiel era um sacerdote, um aristocrata de Jerusalém. Estava entre os exiliados na Babilônia. Os falsos profetas induziram o cativo a crer em Jerusalém, que não seria destruída e que ele logo seria restaurado na sua querida cidade. Jeremias, ouvindo isso, então em Jerusalém, lhe escreveu e enviou uma carta. Lá no capítulo 29 de Jeremias, nós vamos ver que Ezequiel principiou seu ministério no ano seguinte, confirmando tudo quanto Jeremias tinha falado. Ezequiel advertiu seus companheiros exiliados contra qualquer pensamento otimista de que Jerusalém pudesse ser poupada da ira e do poder de Deus. Deus, por seus pecados, avisou o julgamento, que seria um julgamento iminente. Como sacerdote, Ezequiel sempre estava particularmente interessado no templo. Por isso nós vamos encontrar no livro de Ezequiel falando sobre a primeira glória, a segunda glória do templo, sobre o cativério, sobre a restauração. No capítulo, por exemplo, 37 de Ezequiel, nós vamos encontrar Deus restaurando o povo de Israel, lá quando ele se refere ao vale de ossos secos. Deus começa a ter um projeto em restaurar o seu povo. Deus começa a planejar, a devolver tudo aquilo que seu povo tinha perdido por causa da desobediência, do pecado. Deus começa a usar a vida de Ezequiel para começar a restaurar esse povo e trazer mensagens de ânimo para o povo de Israel. Nós temos também o profeta Daniel, como conhecemos na história. Daniel também foi um jovem de alto nível social dentro do povo de Israel. Se destaca como um homem de Deus, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa com grandes projetos e propósitos de parte de Deus na sua vida.
um homem que estava disposto também a pagar o preço altíssimo, tanto que pela história nós conhecemos os amigos de Daniel na fornalha, o próprio Daniel na cova dos leões, pagando um alto preço para confirmar e assim para estabelecer o reino de Deus dentro do palácio de Nabucodonosor. Daniel foi um jovem muito sábio, muito inteligente, muito usado nas mãos de Deus, com muita ousadia e capacidade para desenvolver seu ministério profético dentro do palácio de Nabucodonosor. Isto nos ensina, os profetas maiores, amados, que Deus pode levantar no meio de uma geração homens dispostos a pagar um preço altíssimo para ver o Deus do céu continuar realizando os seus projetos, independentemente em qual lugar se encontra o povo de Deus. Te animo a você, meu querido ouvinte, você aluno de seminário, a que possa mergulhar, a estudar os profetas maiores. Esse vai ser de muita utilidade no seu crescimento espiritual, no seu conhecimento da história e no seu desenvolvimento ministerial aqui na face da terra. Agora estaremos passando para os profetas menores. Como já dizemos ao começo, eles são chamados de menores, não pelo fato de que Deus tenha usado menos eles na área profética, e nem porque sejam menos considerados dentro da história, mas sim pelo seu conteúdo escrito e profético durante o tempo em qual Deus usou a vida deles. Entre eles nós temos Oseias, Joel, Amós, Obadia, Jonás, Miqueias, temos Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e temos também Malaquias. Nós temos o livro de Oseias, amados. Em Oseias nós encontramos uma palavra-chave, que é a palavra volta. É uma expressão do método de Deus em restaurar os desviados. Geralmente, os profetas menores, eles profetizaram aquele tempo quando Israel começou a voltar do exílio. Deus começou a levantar esses pequenos profetas, homens de Deus com grande capacidade, para alentar o povo e dizer de que Deus estaria disposto a restaurar todas as suas promessas, todos os seus projetos, todos os seus propósitos para com o povo de Israel. Por isso, Oseias vai usar muito a palavra volta e ela é citada aproximadamente umas 15 vezes dentro do seu trabalho profético. Ele apresenta a questão central dos profetas menores. Se o Senhor ainda amava Israel, ele estava disposto a renovar o propósito com o povo, além de seu julgamento por causa do pecado. Mesmo assim, pouco sabemos sobre a história deste homem de Deus, com exceção uns poucos detalhes que ele vai mostrar através do seu livro, na sua vida conjugal, por exemplo, usado para ilustrar o amor de Deus para com o povo de Israel, através da vida do profeta. Oseias foi contemporâneo de Amós, Isaías, de Miqueias, e desenvolveu as suas atividades dentro da cidade de Samaria. Foi poupado por trabalhar para o Senhor muitos anos. Lá no capítulo 1, deduzimos que exerceu seu ministério profético durante 72 anos aproximadamente dentro do povo de Israel. Mas a missão deste profeta, a mensagem de Oseias foi particularmente dirigida a Israel, as 10 tribos. O nome Efraim, por exemplo, aparece mais de 35 vezes dentro do seu livro. Ele, com frequência, ele identifica este nome de Efraim, enquanto que Judeia é mencionado só 14 vezes e não aparece o nome da palavra Jerusalém, ou referindo-se à cidade de Jerusalém. Mostra isto, que o profeta foi um profeta diretamente para as 10 tribos de Israel. Nós temos uma divisão desse livro, nós temos aí aproximadamente 8 divisões neste livro, né? Temos a desprezível condição de Israel,
a terrível queda de Israel, nós temos o preço pago pelo resgate de Israel. Nós vamos também ver aqui os terríveis resultados da queda do povo de Israel. O clamor de arrependimento, nós vamos encontrar. O Senhor sonda as feridas de Israel. O apelo final do profeta para que Israel volte e se arrependa e reconheça que Deus é o Deus de Israel. E nós temos no final, onde Deus vai restaurar o seu povo. Temos o profeta Joel, que é um profeta também muito pouco conhecido, que nós conhecemos muito pouco da história de Joel. Mas dentro do seu livro, a palavra-chave de Joel é o dia do Senhor. Ele vai enfocar muito que Deus tem determinado dias para estabelecer a sua justiça dentro do povo de Israel. Em resumo, nada se conhece dele, além de que ele mesmo revela na pequena apresentação lá no capítulo 1 e no versículo 1. Nós temos também um valor ético e teológico lindo dentro deste profeta. Deus pode valer-se da crise, por exemplo, para dar ao seu povo consciência da sua máxima dependência e da sua necessidade de renovação espiritual. Deus vai usar o profeta através de eventos, por exemplo, da natureza. O profeta vai falar sobre a invasão de gafanhoto, por exemplo, que invade a cidade. Deus já não vai usar o profeta para alertar o povo sobre uma invasão militar, mas sim uma invasão através da natureza, onde Deus estaria tratando o povo através desta maneira. Aonde os gafanhotos consumiriam toda a produção de Israel e levaria a uma crise econômica do país, na qual o povo deveria se arrepender e voltar à presença do Senhor. Nós encontramos ali a grande profecia sobre a vinda do Espírito Santo, onde Deus vai prometer que chegaria um dia onde Deus encheria a todo mundo com seu Espírito Santo. Então nós encontramos aí três partes importantíssimas nesse livro: o pecado, a queda, a restauração e a renovação espiritual na vida do homem e na vida da mulher. Nós temos também o profeta Amós. A palavra-chave no livro de Amós é a palavra castigo, porque Amós vai enfatizar muito sobre o castigo dentro do povo. Amós era apenas um pastor natural de Tecoa, quer dizer, era um homem simples, rural, cresceu ali no meio de um povo, de uma cidade chamada Tecoa, situada a cerca de uns 19 quilômetros de Jerusalém. O seu ministério foi bem rápido entre o povo de Israel. Não era da corte como Isaías, não era sacerdote como Jeremias, era um simples homem de trabalho, era um pastor, obreiro, cultivador. Assim, nós temos referências sobre a vida deste profeta. Mas isto nos leva a pensar como Deus pode tanto levantar sacerdotes como homens reais, como também simples pastor, para ser um grande instrumento nas suas mãos. Nós temos um modelo maravilhoso na vida deste profeta, por exemplo, a sua humildade, a sua sabedoria, nós temos a sua habilidade, ele chama algo a atenção falando contra seus inimigos, a sua constância na sua mensagem. Nós encontramos a sua mensagem, e ele sempre usou a frase, assim diz o Senhor, enfatizando de que a sua mensagem não vinha de si próprio, mas tudo aquilo que ele estava falando vinha de parte de Deus para o povo de Israel. Nós temos também o profeta Obadias. O primeiro versículo deste livro, amados, ele trata da decisão de Deus enquanto a Edom, uma pequena cidade nas montanhas do leste do Mar Morto. Edom, nós conhecemos que os descendentes de Edom eram de Esaú. Nada se sabe absolutamente enquanto autor destes livros. Vários Obadias são mencionados no Antigo Testamento, mas nada há quem indique que um deles é o autor deste livro. Nós temos um propósito lindo dentro deste livro. Este é o menor livro do Antigo Testamento, é um brilhante e grande valor na profecia. Foram manifestos servo contra os ferozes idumeus
inimigos perpétuos de Israel. Mostra o caráter e a condenação e a queda desta cidade chamada Edom. Temos também o profeta Jonas. A palavra-chave que nós encontramos em Jonas é um Deus compassivo e misericordioso. Por que um Deus compassivo e misericordioso? Um profeta de Israel, Deus levanta este Jonas para profetizar a restauração de Nínive, uma cidade que não tinha nada a ver com Israel, tantos que eram inimigos de Israel. Por isso que aí nos encontramos onde o profeta vai fugir dos planos de Deus. Deus manda ele para Nínive e ele vai fugir para outra cidade, para outro lugar, longe dos projetos e dos propósitos de Deus. Por quê? Porque Jonas conhecia a Deus, que Deus era um Deus cheio de misericórdia, cheio de compaixão, e ele sabe e ele entende, se eu vou profetizar, se eu vou falar a Nínive, eu tenho certeza de que Deus irá restaurar esta cidade. Tanto que ao final da sua história e do seu livro profético, nós encontramos Deus restaurando a cidade de Nínive. Certo é de que Jonas pagou um alto preço também por ter fugido dos planos e dos projetos do Senhor. Porque Deus, quando tem projeto com alguém, de qualquer maneira o Senhor vai executar os seus projetos, independentemente se este profeta vai fugir ou não dos projetos do Senhor. E nos encontramos no final, Deus restituindo tudo à cidade de Nínive, usando assim a vida do profeta Jonas. Nós temos também o profeta Miqueias. Por exemplo, nos encontramos no profeta Miqueias a mensagem de Deus, que é a mensagem que odeia a justiça, o ritualismo, mas deleita-se em perdoar o seu povo. O profeta Miqueias também, a gente sabe muito pouco sobre ele, né? A menos aquilo que ele registra no capítulo 1 e no versículo 1 do seu próprio livro. Seu nome significa quem é como Jeová, reflete seu caráter através do seu nome. Para ele, Deus era tudo. Tinha um alto conceito de santidade, de justiça, de compaixão de Deus. Termina seu livro exclamando, quem, ó Deus, semelhante a ti, por exemplo, mostrando a alta referência que ele tem sobre o Deus que ele estava servindo. O valor ético e teológico, o versículo inicia-se com a chama desse livro, com a palavra do Senhor, como fizeram Oséias, Joel e Jonás, enquanto Oséias profetiza para as 10 tribos de Israel e o reino do norte, Isaías para a corte em Jerusalém. Miqueias ministrou durante o reinado de Jotão, Acais e Ezequias. Isso significa que ele foi contemporâneo de Isaías. Ele aparece muito pouco lá nas histórias do Antigo Testamento, por exemplo, na história das crônicas de Israel. Ele aparece muito pouco também nas histórias dos reis de Israel, mas ele foi contemporâneo a Isaías, profetizando durante esses reinados. O livro possui 3 capítulos, ou 3 partes, melhor dito, onde se divide os capítulos desse livro. Cada parte inicia-se com um chamado ouvir, a palavra ouvir, como dizendo, ouçam aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Nós temos também o livro do profeta Naum. Naum, diz a Bíblia, o exorcista, isto é, nascera em Elcos, lugar que hoje, geralmente, a gente não encontra a localização dele no livro ou em histórias que nós podemos ler. Este livro focaliza apenas um tema, a destruição de Nínive. Foi escrito há cerca de 150 anos após a missão de Jonas. Quer dizer, Jonas profetizou a restauração e vem este profeta e profetiza a destruição de Nínive. Nós temos 2 divisões neste livro. Nós temos a primeira divisão, o juiz, e a segunda divisão nós temos o julgamento deste juiz. Temos também o profeta Abacuque. A palavra-chave que nos encontramos em Abacuque é a palavra
Por quê? Porque a constância de Deus consigo mesmo à vista do mal permitido. O que ele escreve de si mesmo explica a semelhança dos seus escritos com os salmos. Não era somente um profeta, mas também um dos cantores levíticos do templo. Além disso, nada mais se sabe deste profeta. Este livro é notável pelo fato de que quase 2/3 deles constituem um diálogo entre o profeta e Deus. Eles têm aquela comunicação, ele vai apresentar, ele falando e Deus respondendo as perguntas e as inquietudes que o profeta tinha na sua época. O livro de Abacuque apresenta um tipo de fé que se tornou norma tanto para o judaísmo como para o cristianismo. Pela fé podia-se crer que Deus, por meio daqueles que permitiria governar, providenciaria o necessário para o seu povo durante a crise. Isto era a profecia deste profeta. Nós temos Sofonias, amados. Ao apresentar a nós, Sofonias revela sua árvore genealógica no seu livro, de modo bem mais completo do que qualquer outro profeta. Ele é Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalaías, filho de Amarias, filho de Ezequias. A expressão filho de Cusi pode tanto significar que o profeta era filho de alguém chamado Cusi, como também indicar sua origem cuxita. Isto é alguém proveniente de Cush, que é lá da Etiópia. Nesse caso, Sofonias seria um negro africano, algo inédito na história dos profetas israelitas. Esta parte é muito linda, porque Deus nos revela esse lado do profeta e nos pode mostrar também de que Deus é capaz de levantar, independentemente da raça e da cor, e pode usar uma pessoa como profeta no seu reino. O nome Sofonias significa Jeová escondeu, ou talvez seja um apelido dado ao profeta exatamente para mostrar quantas coisas o Senhor tinha escondido por muitos anos, em que ainda perdura no tempo do profeta. A palavra-chave que nós encontramos também neste profeta é o dia do Senhor. Temos o profeta Ageu. A palavra-chave que nós encontramos no profeta Ageu é a palavra do Senhor. Deus em primeiro lugar e depois vem a vida de serviço. É a única pessoa com esse nome mencionado no Antigo Testamento. Ageu significa festivo. É o primeiro dos profetas pós-cativério. Esta parte aqui é muito linda. Quer dizer, que o primeiro profeta que Deus levantou depois, quando a nação de Israel voltou do cativério. A missão do profeta Ageu era animar ao povo a crer nas promessas de Deus. Deus ia restaurar, Deus ia renovar, Deus ia cumprir os projetos. Provavelmente, Ageu nasceu lá na Babilônia, durante o cativério. Ele começou a profetizar 2 meses depois de Zacarias. No entanto, Zacarias profetizou durante 3 anos, enquanto que Ageu não fez senão durante 3 meses e 24 dias. Linda esta parte da história, meu querido. Nos mostra que, independentemente de quantos anos e de quantos dias Deus pode usar a sua vida, você está dentro dos planos do Senhor para ser usado por Ele. Nós temos também o profeta Zacarias. Assim, Zacarias, ele era sacerdote e também profeta, que voltara de Babilônia juntamente com Zorobabel, juntamente com Josué, quando você vai ler e conhecer a história lá em Esdras. Sua missão também era de animar ao povo de Israel. Quando eles voltaram do cativério, o projeto do povo era restituir o louvor, a comunhão com Deus, era construir novamente o templo, e durante todo esse trabalho tinha oposição dos seus inimigos, seus vizinhos, que se vinham opondo durante a construção do templo e também do muro. E a vida do profeta surgiu durante esse tempo para animar ao povo de Deus e dizer: Deus está conosco, Deus vai restaurar e Deus vai cumprir os projetos na vida do povo.
Zacarias fez mais predições sobre o Messias do que outros profetas, exceto, por exemplo, de Isaías. Ele falou muito também sobre a vida do Messias. Temos o profeta Malaquias. O livro de Malaquias é uma série de diálogos também, ou conversa entre o Senhor e Jerusalém. Ele se apresenta a Deus. Os assuntos lindos dentro deste profeta Malaquias, por exemplo, nós encontramos a liderança espiritual, nós encontramos a estrutura familiar, nós vamos encontrar também o culto agradável a Deus, também podemos encontrar a conduta coerente com a fé. Grandes palavras que vinham de parte de Deus através deste profeta. Malaquias foi um último profeta. Suas profecias, por isso, assumem um fatuoso e austera importância por várias razões. Primeiro, quando mostra a condição de sobrevivência na infinita misericórdia de Deus. Deus vai mostrar, se você acreditar nas suas promessas, Deus vai cumprir projetos na sua vida. Bem, meus queridos amigos, alunos do seminário, nós aqui temos uma síntese dos profetas maiores e dos profetas menores. Ao estudar este livro, você vai ter um vasto conhecimento da história de Israel, tanto antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio, a vida de cada um de seus profetas na qual Deus usou. Eu espero que este estudo seja de muita importância e proveito para a sua vida espiritual e para seu crescimento ministerial. Eu aconselho a você a mergulhar na história dos profetas, para que você possa ter a cada dia mais um conhecimento, tanto da história, como também daquilo que Deus pode realizar através da sua vida. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a sua vida através da vida dos profetas, tanto dos profetas maiores como dos profetas menores. Através deles, Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Deus amém.